Muito boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alexandre Amaral. Eu vou falar um pouco fora do microfone aqui, só para o pessoal com deficiência visual, baixa visão, cegos, pessoas cegas saberem de onde eu estou falando. E aí a gente continua no microfone. Pois bem. Satisfação estar palestrando aqui hoje. Meu nome é Alexandre, como eu disse. Eu sou um homem de aproximadamente, fazendo a minha audiodescrição, de 1,80 de altura, cabelos lisos, castanhos, compridos, que estão presos atrás da minha cabeça. E eu tenho uma barba baixa. Eu estou usando um brinco prateado com um ponto de zircônia. Não sei se eu disse, eu sou um homem de pele branca. Eu estou com uma camiseta de uma banda que eu gosto muito, que tem a escrita System of a Down, e ela tem uma estampa que inclusive é bem propícia para o nosso encontro de hoje, que é um mergulhador. Ele está com aquele capacete de mergulho, e é uma camiseta que eu ganhei da minha namorada, né? Também é pessoa com deficiência visual total, é uma pessoa cega, para-atleta, inclusive aqui da equipe de São Carlos. Eu estou utilizando um paletó chumbo, uma calça preta e um tênis azul. Na minha mão esquerda eu estou segurando a todo momento a minha bengala, na cor branca, prateada, digamos assim. Eu estou com um fone de ouvido preto e eu estou aqui atrás de um pulto que tem um microfone fixo aqui e outro sem fio, caso eu queira fazer a utilização. Já aproveitando, falar um pouco sobre esse termo, essa tecnologia assistiva que é a audiodescrição. Tem muitas pessoas que usam, a autodescrição. Isso não é errado, tá? Usar autodescrição, mas a gente não pode perder a essência do conceito de audiodescrição, porque a descrição ela vai chegar para a pessoa cega ou com baixa visão através do recurso áudio. Então é por isso que a forma mais correta sempre é a audiodescrição. E a audiodescrição ela permite você fazer não só a sua autodescrição, que é a descrição de si próprio, mas também fazer a audiodescrição do ambiente. Então, por exemplo, olha, atrás de mim tem tal coisa, atrás de mim tem algumas cadeiras, aqui à minha esquerda, que é à direita de vocês, tem uma mesa com copos. Então, essa audiodescrição, você constrói uma representação mental na cabeça da pessoa cega e com baixa visão. E, por exemplo, eu subi aqui pelo lado direito de vocês numa escada de madeira, e fica bem aqui do lado do púlpito. E do outro lado tem uma rampa que eu também teria acesso aqui em cima. Então, isso é a audiodescrição. Pois bem, eu tomei um cuidado de preparar uma palestra que não fosse muito técnica. Nós começamos agora, por volta das 3 horas, que eu acabei de conferir. Então, para não ficar um negócio muito maçante, algo muito técnico, eu preparei algo também que seja um pouco cultural. Para falar um pouco dessa cultura de acessibilidade e de inclusão. E eu quero começar falando para vocês sobre um conceito da palavra normal. Eu queria que vocês pensassem que, etimologicamente, a palavra normal, que vem do latim normalis, ela significa tudo aquilo que é de acordo com a regra, que é de acordo com o usual, com algo estabelecido, com algo padrão. Então, o normal, ele tem esses significados. E, mediante isso, eu queria dar um exemplo de algumas coisas que são normais. Por exemplo, uma partida de futebol. Eu tenho certeza que todos aqui sabem de uma partida de futebol que existe um conjunto de regras que foi definido por indivíduos para que aquela partida funcionasse do jeito que tem que funcionar. Então imagine que, com exceção dos goleiros,
um jogador pegar a bola com as mãos no meio do jogo, isso vai fugir à regra. Então isso é normal dentro daquele ambiente? Não é normal. Dentro daquele ambiente, aquilo não é normal. Porque existe um conjunto de regras estabelecido. Existe um conjunto de indivíduos que estabeleceram essas regras. Então não é normal. A torcida vai ficar ali, empolvorosa, o juiz talvez vai expulsar esse jogador. E isso não é normal dentro de um jogo. Agora, por exemplo, saindo da regra, uma lei. A lei da gravidade. Se eu pegar esse microfone e tirar ele daqui e soltar ele, e ao invés de ele cair em direção ao chão, ele subir, isso é algo que não vai ser normal também. Porque aqui no planeta Terra, e não só dentro do planeta Terra, mas todo lugar que funciona a lei da gravidade, que é uma lei da física, isso não é normal. Então, quando a gente fala de coisas normais, nós estamos falando de um conceito que funciona nesses ambientes controlados, nesses ambientes que alguns estabeleceram regras e outros observaram leis. Então, por exemplo, os indivíduos estabeleceram que as regras do jogo seriam tais regras. Os cientistas observaram que as leis da física funcionam de tal maneira. Agora, eu pergunto para vocês, quem decidiu ou quem definiu qual é o padrão de corpo normal? Quem disse o que é um corpo normal? Ou um funcionamento neurológico normal? Quem disse o que é aceitável? Existe algum poder que decidiu que corpos de tal maneira são normais e outros não são normais? E aqui eu já trago essa reflexão, porque muitas vezes nós, até desatentos, pessoas sem deficiência falam assim: olha, o Alexandre ele tem uma deficiência visual, ele é uma pessoa cega. Você tem alguma uma deficiência? Não, eu sou normal. Então assim, quem disse que um corpo com deficiência não é normal? Se não fosse normal, não existiriam acidentes que deixam pessoas com deficiência. Não existiriam erros médicos, não existiriam sequências genéticas, cruzamentos genéticos, o pessoal da biologia entende melhor disso, que também fizesse com que crianças nascessem com deficiência. Então, se a deficiência não fosse normal, não existiria isso dentro da condição humana. A deficiência, ela é uma característica da condição humana. Dentro desse grupo, dessa propriedade chamada condição humana, chamada vida, a deficiência é algo normal. Ela é apenas uma característica de um grupo cheio de diversidade. A condição humana, ela contempla tudo e qualquer tipo de diversidade. Então, por exemplo, se a gente pensar no conceito de normal, como conceito, ele é uma construção social e histórica. E ele acaba diminuindo o padrão de corpo quando tem uma deficiência. Ele acaba diminuindo aquele corpo com deficiência como se fosse algo, ele reduz, ele marginaliza, ele exclui. Então esse conceito de normal, quando a gente usa para a condição humana, ele é capacitista, ele é preconceituoso. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão de como como isso funciona dentro de cada um. Para a gente entender essa raiz, a gente tem que se aprofundar. A gente tem que entender qual é a raiz desse preconceito estrutural que nós temos ainda na sociedade. É por isso que eu decidi vir com essa camiseta. Por quê? Porque é um trabalho de mergulho. É um trabalho de mergulho que cada um aqui, eu convido, nessa semana da virada inclusiva, para que a gente mergulhe, primeiramente, dentro de nós.
a gente tem que examinar dentro da gente as possíveis raízes do preconceito, porque ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende a ser preconceituoso. Então, que a gente possa mergulhar nesse encontro aqui de hoje para entender essas raízes do capacitismo dentro da gente, para a gente conseguir fazer uma mudança, para a gente, como o tema da semana diz, protagonizar uma mudança, que a gente possa superar essa barreira do capacitismo, essa barreira atitudinal que é o capacitismo, e que a gente possa protagonizar uma mudança que realmente acolha. É desse tipo de acolhimento que eu venho aqui hoje falar para vocês. Eu falei em algumas palestras, até em alguns equipamentos que eu fiz de saúde, sobre um acolhimento mais específico para aquele lugar, mas aqui não. O acolhimento que eu venho falar aqui para vocês é o acolhimento da pessoa com deficiência no seio da sociedade. Como que a gente acolhe, né, e não mais segrega ou apenas integra, que existem diferenças nesses conceitos, né? Então, assim, mediante a esse capacitismo, a essa forma errada de pensar no que é o normal, pensando que condição humana é como se fosse uma partida de futebol, que existe uma regra definida. Não existe. Tem até uma definição de uma autora, a Campbell, que ela fala que o capacitismo ele é uma rede de crenças, práticas e processos que produz um determinado tipo de corpo perfeito, típico da espécie, e marginaliza, exclui tudo que foge daquilo. Então, assim, existe um padrão de corpo e mente perfeito, e tudo que foge disso é excluído. Então, a gente precisa de entender esse processo para poder combater isso. E aqui, a gente vai sair com um pensamento aqui, de como ser também agentes anticapacitistas nas estruturas que a gente está inserido. Sejam os servidores públicos, sejam as pessoas de instituições do terceiro setor, seja as pessoas do público geral que estão aqui acompanhando, que trabalham, as donas de casa, o pessoal que tem uma pessoa com deficiência na família, porque isso sendo condição humana, se você não conhece alguém na sua família, ou é amigo de alguém, saiba que você vai passar por uma deficiência, né? As estatísticas dizem que a deficiência ou a mobilidade reduzida é uma coisa muito natural da condição humana. Em algum momento, você vai precisar de uma tecnologia assistiva, você vai precisar de uma rampa, de um piso podotátil, de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de um andador. Então, pensar nisso para a gente poder mudar a forma da gente olhar essa questão, tá? A gente tem, eu queria trazer para vocês também um breve histórico dos momentos históricos que nós tivemos no mundo. Já que nós estamos falando de um dia internacional, é interessante a gente saber o que a pessoa com deficiência passou em todos os momentos históricos. Então, por exemplo, prometo que eu vou ser rápido, né? Só para vocês entenderem. Na Grécia e na Roma antiga, as crianças com deficiência eram abandonadas em esgoto. Nos esgotos das civilizações ali, elas eram abandonadas para morrerem, porque eram consideradas crianças sem alma. Não tinham alma por causa da deficiência. Esse era o entendimento daquela sociedade. Depois, do século III até mais ou menos a Idade Média, as pessoas com deficiência continuaram a ser perseguidas. Eram tidas como hereges. Até ali por volta também da Reforma Protestante, para a gente datar os momentos, tinha uma parte da sociedade que considerava, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual ou mental como se fossem demônios.
e que eram dignas de castigo para serem purificadas. Olha o absurdo! As pessoas com deficiência passaram por isso. E depois teve a Revolução, o contexto da Revolução Industrial, que ali teve o surgimento do capitalismo. Essas pessoas já não eram mais exterminadas, mas elas eram excluídas, eram tidas como improdutivas, como um peso social. Até porque as pessoas começaram a sair dos feudos e ali, né, a fazer ali cidades ao redor das fábricas, e as fábricas não tinham preparo. Muitas pessoas eram mutiladas, muitas pessoas morriam por causa de ventilação ou ficavam com sérios problemas, e pessoas com deficiência não tinham assistência. Inclusive ali é um dos surgimentos mais importantes, um marco das políticas sociais, né? Um momento histórico onde as políticas sociais surgem. E aí até o século XIX, do século XVIII ao século XIX, as pessoas elas ainda eram isoladas socialmente, elas ficavam em abrigos, em conventos, em albergues. Surge o primeiro hospital psiquiátrico na Europa, mas ainda sem atendimento especializado ou educacional. Surgem ali também as primeiras escolas especializadas para cegos, para surdos. E, então, assim, isso foi avançando até o século XX, onde tivemos ali o avanço científico, e essas pessoas começaram a ser consideradas dignas de direitos e deveres, mas de uma maneira muito leve ainda, né? Falando também, uma coisa importante para a gente entender esse histórico nesse dia de hoje, das tribos. Algumas tribos, como a Tupinambá, era uma atitude positiva, que ela cuidava das pessoas que se acidentavam ou que se feriam pelo tempo que fosse necessário, ou até pela vida toda, né? Que é o povo Tupinambá. Os Semangs, que é uma tribo da Malásia, eles consideravam que as pessoas com deficiência eram dignas de darem conselhos. Essas pessoas eram procuradas para darem conselhos e até resolver partilhas, resolver conflitos, né? Tem os Achantes também, que é uma tribo da África, achavam que as crianças tinham que ser preparadas para arautos do rei. Então, assim, por mais que hoje a gente acharia isso um absurdo também, mas para aquela época e para aquele contexto, eram até que atitudes positivas, né? Só que também tinham as tribos com atitudes bem negativas. Por exemplo, os Sirionos, que é uma tribo da Bolívia, eles abandonavam as crianças na selva para morrerem, né? Os astecas ridicularizavam as pessoas com deficiência e colocavam elas em jaulas, como se fosse uma espécie de jardim zoológico, para que elas fossem observadas como bichos. Olha só. Então, isso é um pouco do sofrimento que passou, né, a pessoa com deficiência ao longo da história. E então, assim, a gente teve na história mais recente, já falando do século XX, depois das guerras ali, os heróis de guerras voltando mutilados, voltando cegos, surdos. Esses caras, eles iam para a guerra e voltavam sendo pessoa com deficiência. E ali a sociedade começou a olhar de forma diferente para as pessoas com deficiência também. E dali foi uma construção que foi evoluindo, né? Por exemplo, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde a ONU afirma que todos os seres humanos nascem livres, iguais em direitos e dignidade. Então, dali já começa um pensamento que também vai beneficiar as pessoas com deficiência. E ali, em 1981, a ONU declara o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Em 1982, tem um movimento pelos direitos da pessoa com deficiência,
que reivindica o Dia Nacional de Luta aqui no Brasil. Isso é um movimento que aconteceu aqui no Brasil, que o Dia Nacional de Luta é o dia 21 de setembro, que é uma data muito importante também. Aí, de 83 a 92, a ONU decreta a década da pessoa com deficiência. E já em 1992, finalizando esses trabalhos da década, com os relatórios, né, com todos os efeitos causados, porque a ONU incentivou que países criassem políticas públicas que incentivassem a inclusão e a acessibilidade. Em 92 ela institui o dia 13 de dezembro como sendo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Depois, em 94, nós temos a Declaração de Salamanca, um marco importante para o avanço da educação inclusiva. E aí, a gente tem em 99 aqui no Brasil, por exemplo, deixa eu ver aqui, 99, está aqui, ó. A gente tem o decreto 3.298, que regulamenta a lei 7.853 de 89, e esse decreto, ele institui a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Depois nós temos, em 2000, as leis 10.048, que trata sobre o atendimento prioritário, a lei 10.098 sobre a acessibilidade, e em 2004, o decreto 5.296, que regulamenta essa lei, a aplicação da lei da acessibilidade. Então, são avanços importantes que aconteceram nesse período que nós estávamos ali já no período de segregação / integração. Porque a história, ela vem, né, do extermínio, da exclusão, da segregação, né, nos institutos especializados, nas escolas especializadas, nos albergues, passa pela integração, que é onde a pessoa com deficiência, ela é jogada dentro do sistema, mas ela tem que dar conta de fazer acontecer, de conseguir acompanhar, e ali a gente já começa a ter um movimento mais de inclusão. Então, em 2006, a gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada pela ONU, que é o quê? É a adoção de um tratado que foi feito por cabeças também, né, pensantes de pessoas com deficiência. E aí, depois disso, em 2006, em 2007, nós tivemos os países signatários fazendo as assinaturas. O Brasil fez a assinatura, que foi a Convenção de Nova York. Em 2008, tivemos o Decreto Legislativo 186, que ratificou essa convenção, e em 2009 tivemos a promulgação, através de um decreto presidencial 9.649, que tornou a convenção como efeito de lei dentro do território brasileiro. Então, assim, isso foi um baita de um avanço, né? E ali preparou o caminho para que em 2015, então, a gente sancionasse a Lei 13.146, de 6 de julho, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto, ele contempla tudo que foi falado na convenção, ele contempla todas as leis anteriores, todas as mudanças de conceituação. Por exemplo, a gente tem ali, antigamente, né, a essa convenção, a pessoa era tratada como portadora de deficiência, e agora então não mais, é pessoa com deficiência. A pessoa vem em primeiro lugar, a dignidade da pessoa vem em primeiro lugar, porque não tem, né? Até porque não tem como portar a deficiência, né? Como que eu vou sair de casa e deixar minha cegueira na gaveta, né? Será que eu consigo pendurar, né, no cabide e falar, hoje eu não vou levar minha cegueira? Não tem como fazer isso. E a questão de portador também remete muito a um caráter de doença, e deficiência não é doença. Então, teve essa mudança, teve a mudança também do conceito de deficiência. Por quê? O conceito de deficiência, ele é um conceito em constante evolução. Então, assim, a deficiência, conceitualmente, vejam bem, conceitualmente,
ela sai dessa propriedade de estar apenas no meu corpo, e ela encontra-se na intersecção na intersecção das barreiras existentes no meio e desse meu corpo com impedimento. Então a deficiência, ela está bem ali, naquele encontro. As barreiras que a gente ainda tem na nossa sociedade, e esse impedimento, no meu caso, sensorial, visual, quando esse meu impedimento, esse meu corpo, encontra essas barreiras, é nessa intersecção que surge, que emerge a deficiência. Então, são avanços muito importantes conceituais. E por mais que a gente pense que só mudar a palavra não muda nada, não. Gente, os sentidos são construídos com palavras. Os conceitos são construídos com palavras. E da palavra você tem o sentido, você tem o conceito, você tem a mudança de pensamento, você tem a mudança de atitude, você tem a transformação de uma sociedade. Então é muito importante, sim, essa mudança de palavra, de conceitos, né? Eu quero ler para vocês aqui o que diz ali na LBI, no artigo 2º sobre a pessoa com deficiência, como que ela é definida ali. O artigo 2º considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em qual interação com ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então é isso, né? Essa pessoa com impedimento, quando ela se depara com essas barreiras, é ali que emerge o conceito de deficiência, né? E aí você fala, mas barreiras, o que seria barreiras, né? A LBI vai falar que barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição dos seus exercícios, a acessibilidade, a liberdade de movimento, a expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em... E aí ela vai falar sobre os tipos de barreiras ali. Nós temos as barreiras arquitetônicas que estão dentro das edificações, temos as barreiras urbanísticas que estão nas vias, temos as telecomunicações, informação, as do transporte e temos a atitudinal, que é uma das principais que a gente tem que combater, né? Que fala o quê? São atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades. Então, a atitude das pessoas capacitistas, essa atitude impede a nossa participação plena. A nossa participação plena em igualdade de condição. Então, é uma coisa que tem que ser combatida, o capacitismo. E de repente, a gente fala assim, mas o que seria capacitismo? É tudo aquilo que a gente falou um pouco ali no começo também, quando a gente falou do que é normal e o que não é normal, né? O capacitismo, ele é a subestimação, né, das habilidades, das capacidades, das aptidões da pessoa com deficiência, em função da sua deficiência, né? O capacitismo, ele reproduz um padrão de corpo perfeito, que é uma crença, uma fantasia, e aí, se não está dentro daquilo, ele exclui, ele duvida da capacidade. É tipo assim, né? Olha, o Alexandre tem que escrever um trabalho, mas eu não sei, viu? O Alexandre, eu vou escrever para você e... Não, pode deixar que eu produzo, eu consigo produzir. Não, mas fica mais fácil. E na verdade, é um capacitismo travestido de preconceito. Talvez essa pessoa duvide da minha capacidade de intelecto, em razão da minha deficiência, do impedimento sensorial que eu tenho. Então, esse é um tipo de capacitismo que a gente tem que combater, né? Então, por exemplo,
a luta anticapacitista que a gente tem que travar. O que seria essa luta? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, o capacitismo, meu horário, 3h27, temos um tempo. O capacitismo, além dele subjugar, dele subestimar a pessoa com deficiência, além disso, ele reproduz certas violências. Então, por exemplo, é o jeito de olhar para a pessoa com deficiência, é o jeito de conversar, de se aproximar. E é claro, eu não estou falando necessariamente do nosso público que está aqui presente, que são pessoas que já estão, né, dentro dessa questão da luta e desse mundo, mas eu falo da sociedade. Só que nós aqui, como pessoas empenhadas em transformar, né, essa realidade, nós temos que entender como propagar isso para as outras pessoas, como orientar as pessoas a não cometer capacitismo. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de se aproximar, ou se não, quando ela se aproxima, tem muitas vezes, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ou uma pessoa com deficiência intelectual, seja qual for, evitar, por exemplo, a linguagem infantilizada, sabe? Você quer que eu ponha um canudinho para você? Você, sabe? A pessoa, você pega um copo de água para mim? Aí eu pego. Tá aqui, ó. Você quer que eu ponha um gelinho para você? Eu vou pôr um gelinho para você, sabe? Aquela infantilização, sabe? Olha que docinho, né? Nossa, que anjo, né? Que amor de pessoa. E não que a pessoa não possa ser um amor de pessoa, mas assim, o que não pode é já colocar esse estigma em cima da pessoa com deficiência em razão da sua deficiência. Nós temos pessoas com deficiência que não são nada docinhas, não. Nós temos pessoas com deficiência com personalidade forte, porque são pessoas. A gente tem que entender que são pessoas. Então não é porque a pessoa tem uma deficiência intelectual que você vai tratar ela com linguagem infantilizada, que você vai ali, sabe, facilitar para ela, sufocando as capacidades dela. Tem muitas famílias que acabam sufocando tanto isso que tiram a autonomia da criança, do adolescente, e aí vão se tornar pessoas extremamente dependentes. E esses pais, como a gente costuma ouvir por aí, não viverão por toda a vida, e aquela pessoa não vai estar sendo preparada para ter uma vida autônoma. Então é preciso tomar cuidado com esses estereótipos. Ou, por exemplo, né, o estereótipo de coitado. Coitado, né? Nossa, coitadinho, né? Poxa, eu até entendo que existe um sentimento de compaixão nas pessoas, mas o problema de tratar essa pessoa como coitada é que você tira a condição humana dela. Você desumaniza essa pessoa, porque você considera ela abaixo. E hoje você chama ela de coitada, só que amanhã você não vai acreditar numa habilidade que ela tenha, porque é a coitada. Como que uma coitada vai ser hábil para fazer uma atividade profissional? Então, não somos coitados. E também não somos super-humanos. Nossa, o Alexandre, olha, às vezes eu até esqueço que você me enxerga. Nossa, você fez outra faculdade, você compôs, você grava, e você... Como se a deficiência sensorial que eu tenho interferisse nessas outras habilidades. Olha que curioso. E não. E eu não sou um super-herói porque eu faço determinadas coisas. Porque quando a pessoa faz isso, novamente ela me desumaniza. Eu posso ser um exemplo, de repente, eu vou voltar a estudar porque você estudou e tal, mas não assim, sabe,
aquele exemplo de tipo, nossa, né? Vou colocar num pedestal. Até porque, sabe o que acaba acontecendo? Muitas vezes que você coloca a pessoa como um super-humano, como, não, nossa, ele dá conta, ele foi. Às vezes, por exemplo, a pessoa sobrevive e rala para conseguir chegar dentro de um campus, numa universidade que é totalmente sem acessibilidade. Aí aquela pessoa, não, olha, você é demais. Olha, eu não faria isso não. Eu não, nossa, você vem, você faz e você é um exemplo. O que acontece? Você acaba indiretamente tirando até mesmo a responsabilidade de que aquilo seja mudado. Então, tipo assim, ó, você é o super-herói, você consegue, então não vamos por piso podotátil não. Não vamos por rampa não. Não vamos colocar intérprete de Libras não, porque você consegue. Não, você traz o aplicativo aí, o rental, para que a gente vai por intérprete de Libras? Você consegue. Não, olha, para que você vai chegar lá e alguém vai falar para você, você não precisa de tecnologia assistiva não. Não tem pisopodotátil, não tem problema, eu vou lá na portaria, eu te busco e você vai comigo. Então, não, você consegue, você dá conta. Tudo isso, galera, é uma forma de capacitismo. E a gente tem que se atentar a isso, para poder acolher as pessoas com deficiência no seio da sociedade, fazendo realmente inclusão. A fase, o momento histórico de segregação ficou para trás. O momento histórico de integração ficou para trás. Nós temos que falar de inclusão. Nós temos que falar de reforma sistêmica. Nós temos aí um sistema para ser reformado por nós. Nós temos que eliminar essas barreiras para promover a acessibilidade. O que a LBI vai falar sobre a acessibilidade? É a possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Então, assim, igualdade de condições, é óbvio. Então, como que a gente vai promover um sistema com acessibilidade considerando isso, tá? Igualdade de condição no acesso, igualdade de condição com segurança, com autonomia. Eu tenho que ter o mesmo direito, você que usa um ônibus e vai lá e pega o seu ônibus, eu tenho que ter o mesmo direito de fazer isso, com segurança e autonomia. Eu tenho que ter um piso podotátil até o ponto de ônibus, ou pelo menos no ponto de ônibus. Eu tenho que ter um aplicativo para me informar sobre as linhas, um aplicativo que funcione. Então, sabe, os gestores, né, as lideranças, as chefias, todo mundo, as diretorias, você aí, os servidores, as instituições, os cidadãos são convidados na data de hoje, por esse evento, por essa virada inclusiva, por esse dia 3 de dezembro, que contempla tanta luta que foi trazida aqui para vocês. Todo esse histórico de luta e de sofrimento não pode ser em vão. Está nas nossas mãos fazer com que haja uma reforma sistêmica, porque a deficiência é uma característica da condição humana, é uma condição sua, inclusive. Faz parte de você, por mais que você não a tenha. Ninguém está livre disso. Hoje a gente tem aí a pesquisa do PNAD reformulada, que foi feita através de uma outra metodologia, que pontuou ali, né, cerca de bem menos do que havia antes, né, de pessoas com deficiência. Antigamente a gente tinha cerca de 45 milhões lá em 2010, mas era em função da metodologia. Hoje tem 2, 3 pesquisas que concorrem ali, mas a gente tem um número enorme de pessoas com deficiência. E essas pessoas estão cada vez mais no mercado de trabalho, nas universidades, ocupando cargos públicos, políticos,
votando, exercendo a sua cidadania. Então cabe a gente tudo isso e tentar evitar certas expressões, os tratamentos da pessoa com deficiência, né? Como eu falei sobre a questão da palavra, evitar, né? Por mais que pareça estranho o que eu vou falar, não se usa mais especial. Por mais que a gente tenha ainda a pasta de educação, o departamento de educação especial, é uma coisa que está em desuso. Só que as prefeituras, é um processo longo para se adequando. Mas hoje em dia é o quê? É educação especializada. Porque quando você fala educação especial, você coloca aquele estigma que a pessoa é especial. E não temos pessoas especiais. Não temos necessidades especiais. Temos necessidades específicas. Eu tenho uma necessidade específica sensorial, de comunicação. Uso leitor de telas. Agora, excepcional não se usa mais. A pessoa especial, pessoa excepcional, inválido, defeituoso, doente, tudo isso não se usa mais. Pega tudo que a gente teve até agora, exclui tudo e pensa: pessoa com deficiência, pessoa com síndrome de Down, pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa surda, pessoa com deficiência auditiva, e por aí vai. A gente não tem mais essa questão de portador de deficiência, ou se não, o deficiente. É extremamente capacitista, porque ninguém é deficiente inteiro. Eu não sou deficiente, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou um deficiente visual. Você compreende a mudança? Eu não sou deficiente, sou deficiente visual. E mesmo assim, o mais correto é pessoa com deficiência. Essas mudanças, elas são importantes para a gente mudar a forma da gente pensar. E a forma de tratamento. Vocês que estão aqui, servidores, pessoal que lida com o público também. Olha, eu não foquei essa palestra na deficiência visual, porque aqui a gente está falando de todas. Mas um exemplo particular, eu estava num ônibus esses dias com a professora Sandrinha, que está aqui, e eu sentei do lado de uma senhora, e a Sandrinha em outro banco. E eu falei para a Sandrinha, eu vou começar a sentar em outros bancos sozinhos, para, né, também aproveitar essa experiência de estar sozinho e as pessoas não entenderem que você está comigo ali. Essa senhora estava incomodada que ela queria descer e ela não sabia como me falar. E ela ficou ali se remexendo no banco e mexia com sacola e eu achei que, né, aí é uma imaginação minha, eu acho que ela olhava para os lados e falava: meu, quem vai me ajudar a falar com esse cego aqui, né? E aí a Sandrinha, simplesmente, com toda a calma da Sandrinha, né, ela olhou: pode falar com ele. Né? Aí ela falou assim: eu vou descer. Eu falei: tudo bem. Então, existe essa crença que pessoas com deficiência não são comunicáveis. Existe muita ignorância, eu entendo. Talvez ela achou que eu fosse um surdo ou cego. Por que não, né? Mas assim, talvez não, porque ela viu eu conversando com a Sandrinha, né? Então eu acho que não, porque ela viu eu dialogando com a Sandrinha, que estava lá do outro lado do ônibus. Inclusive eu falei para a Sandrinha: se aparecer alguém no meio da nossa conversa aqui, você me avisa que eu paro de falar, né? Porque vai ficar a pessoa bem no meio ali. Então, sabe, é a gente observar, é mergulhar, por isso desse mergulhador aqui, estampado, né, para vocês verem. É para você mergulhar, até, né, nos postos que vocês ocupam, é entender sobre a deficiência visual, é entender sobre a surdez, é entender sobre a pessoa que usa cadeira de rodas, né? Evitar também, né, cadeirante, eu sei que é uma coisa usual, mas é a pessoa que usa cadeira de rodas. É entender desses universos, como que eu faço para abordar, como que eu me identifico. Inclusive, em palestras que eu fiz esses tempos, aí eu fiz uma palestra especificamente sobre deficiência visual. E, por exemplo, para se identificar, você chega até mim e
pode me dar um toquinho para eu saber que você está falando comigo. Oi, eu já vou ver a direção que está a sua voz. Olá, se identifique, meu nome é tal, como eu posso te ajudar? É dessa forma. Uma outra coisa que acontece muito comigo, as pessoas saem e me deixam falando sozinho. Esses dias eu fui num atendimento aí junto com a minha mãe, ela ficou lá nos bancos onde fica as pessoas e eu lá na mesa de atendimento. Aí a moça falou, eu não vou revelar o lugar, sabe? Aí a moça falou assim, você tem o documento aí pra mim? Eu falei, tenho. Eu falei, tá aqui. Aí ela pegou o documento e eu falei assim, então, eu queria perguntar para você sobre, por exemplo, lá em um documento, pessoas que eu tenho a mensagem, Xane, aí ela saiu, aí eu falei, tá bom, aí você já estava falando sozinho, aí ela voltou, aí ela sentou, olha, eu fui lá, eu falei assim, moça, eu falei, deixa eu te perguntar, vocês têm algum treinamento aqui para saber lidar com as pessoas com deficiência e, no meu caso, principalmente com a deficiência visual? Não, a gente não tem um treinamento. Falei, pois é. Falei, você não pode sair e deixar, sem avisar uma pessoa com deficiência visual. Como que eu vou saber que você saiu? Não é nem deselegante, é capacitismo. Você está aí trabalhando, você tem que saber dessas coisas para atender. Você está atendendo o público. E hoje, a gente está aí com essa pauta borbulhando, fervilhando sobre a deficiência. Tivemos a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência lá em Brasília. Eu fui um delegado, ficamos lá, trabalhei num grupo sobre os desafios para a comunicação universal. E é isso. Eu não poderia deixar de falar para ela sobre comunicação. Eu falei, você tem que saber. Eu não falei nesse tom, é claro. Eu falei assim, você tem que me avisar quando você for sair. Então tá. Aí daqui a pouco ela falou, olha, eu vou ali. Aí disse minha mãe depois que ela estava já no meio do caminho e ela voltou para me avisar. Ela levantou, ela foi e voltou assim, parecia um bumerangue, né? Olha, eu vou ali. Falei, é isso aí, tá aprendendo. Né? Então, a gente tem que, querer fazer inclusão, querer fazer acontecer a cultura da acessibilidade, da inclusão, acolher essas pessoas, né? Deixa eu ver se o pessoal tem mais alguma coisa aqui. Isso daqui eu já... Bom, galera, é isso que eu falei sobre o empenho, né? Já são 13h44. Eu vou, antes de passar a palavra pro meu amigo Fernando, arquiteto, que vai falar um pouco sobre, né, as questões de barreiras e das tecnologias que a gente tem também, etc. Eu queria aqui, com a autorização de vocês, é claro, recitar uma poesia, um poema que faz parte de uma música minha, chamada Lá Vem Aquele Cego Problemático. Tá? É um rock que eu gravei, está em todas as plataformas, se você procurar você acha, Spotify, etc. E é uma crítica social. E a gente tem que entender como crítica social para que a gente possa continuar avançando, né? Que a gente continue avançando juntos para acolher essas pessoas. E aí, deixa eu ver se fica melhor fazer desse microfone. Som ou desse? Eu acho que desse fica melhor. Bom, som um pouco mais aqui. Tá, vamos lá então. Então é uma música de 2022 e eu vou tentar recitar aqui tudo para vocês. Espero que eu lembre, tá? Então a letra é assim, ó. Tá bom que eu vou ficar aqui esperando, chorando, porque essa plataforma não tem acesso para mim. E vocês acham que eu não vou lá nas suas redes sociais para me posicionar? É que vocês acham que eu, por ser cego, não consigo fazer isso, mas vou lhes surpreender, vou ter isso como compromisso. E eu vou aparecer,
vou colocar um comentário de protesto, denunciando que vocês não são honestos, que essa história de acessibilidade é só mentira para gerar publicidade, é tudo conversa mole. Ah, então você acha que eu não sei o que pensa quando me vê chegar em seu local de trabalho? E lá vem aquele cego problemático me falar das suas leis e seus direitos garantidos. É que você não entende que o cego também tem inteligência e conhece muito bem a abrangência da lei brasileira de inclusão. Você pensa também que o coitadinho aqui é carente de amor e que na verdade está me fazendo um favor. Enquanto isso me engambela com mais uma conversinha. Mas eu vou reclamar, eu vou falar com a sua chefia, vou ligar lá na ouvidoria, vou levar seu caso a público, ligar na rádio e falar tudo. Eu vou denunciar você, vou te levar no MP e talvez você possa aprender. É isso que vocês não entendem. Me acha o cego problemático, mas eu vejo o que você não vê. Eu vivo o que você não vive. Eu não enxergo, mas é você que não vê. Você não vê porque não quer ver. Talvez você mesmo não queira me ver. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.